Dizer que é muito gratificante ser antecedido por dois advogados desse quilate, advogados renomados aqui na Justiça Desportiva, Dr. Zanforlin, além de advogado, jornalista. E aí, senhor presidente, o que acontece nesse processo? Esse processo há quase uma semana saiu do campo técnico para o campo emocional. O que fez parte da opinião pública? Pegou a técnica, jogou com todo respeito parte da opinião pública no lixo e trouxe a discussão emocional para justamente tentar convencer, não os senhores, porque eles sabem que os senhores não se convencerão pelo lado emocional, mas sim a opinião pública, o povo, de que não está se fazendo justiça nessa casa. E todos aqui que estão presentes, inclusive os advogados, sabem que se faz justiça nessa casa. Se faz justiça aplicando o direito. Puro e simples. Eu ouvi aqui ontem uma discussão no programa Arena Sport TV sobre a discussão de moralidade. Dr. Zanforlin, muito habilidoso, obviamente, cita os princípios que lhe interessam. Lógico, está defendendo a tese do cliente dele, como eu já defendi aqui em 2010, o Grêmio Prudente em caso idêntico. Em caso idêntico, o Grêmio Prudente perdeu 3 pontos durante o campeonato e caiu para a 2ª divisão. Então, Dr. Zanforlin, óbvio que está usando os princípios, mas ele esqueceu de dizer aos jornalistas e aos advogados e a vossas excelências que antes do princípio da moralidade no Código, tem o princípio da legalidade. Ele vem antes do princípio da moralidade. Para que se tenha moralidade, precisa-se haver legalidade. É muito simples essa discussão. Eu ficar aqui chovendo no molhado, que o 133 não vale, só vale a partir de segunda-feira, eu concordo com a questão jurídica, do ponto de vista de discussão de lei com o Michel, que pode ser que a gente vai discutir isso aí num outro evento para mudar o código daqui a 10 anos. Mas a verdade pura e simples é que hoje a regra é desta forma. E o Fluminense cumpriu. As pessoas estão esquecendo que o Fluminense cumpriu. E o cumprimento da norma, o cumprimento do regulamento faz parte da moralidade. Esqueceram isso, senhor presidente. A verdade é que durante toda essa semana, depois da eclosão dessa confusão que o Fluminense não participou, as pessoas passaram a defender o seguinte: para rebaixar o Fluminense, que se descumpra o regulamento. Mas se o Fluminense estivesse no lugar da Portuguesa, eu não tenho dúvida que a discussão seria a seguinte: cumpra-se o regulamento para rebaixar o Fluminense. Eu já ouvi teses mais absurdas do ponto de vista jurídico. Hoje eu ouvi uma tese publicada num veículo de comunicação, assinada por ninguém, dizendo o seguinte: vamos transformar o campeonato de pontos corridos em campeonatos de conta corrente. Olha, passamos os pontos para o ano que vem. Pune agora é uma conta corrente. O clube entra no banco e diz o seguinte: eu vou ser campeão semana que vem, vou botar o Messi para jogar e vou ser campeão, porque o resultado de campo tem que prevalecer. Que argumento absurdo! Que argumento raso esse argumento. O Fluminense teve um julgamento aqui na sexta-feira, dia 1º de novembro, do atleta Felipe. Um dos argumentos da minha defesa, senhor presidente, era de que era o único jogador meia de ligação que o Fluminense tinha para entrar em campo contra o Flamengo. Perdi. Exatamente igual. Artigo 243, desclassificado por 258, pena de 2 partidas, ofensa moral ao árbitro, tudo igual. Aí eu vou me recorrer ao que o Dr. Michel, de forma brilhante, falou: é o princípio da isonomia. Valeu para mim, tem que valer para todo mundo. O Fluminense cumpriu. Aí o que nós fizemos? Concordo com o Dr. Michel, fizemos um recurso sem saber a fundamentação, mas fomos diligentes, trouxemos o recurso pronto, pagamos as custas antes, porque um time do tamanho do Fluminense tem que ter R$500 antecipado para ter o direito de recorrer. E o Fluminense pagou, entrou com um pedido de efeito suspensivo e perdeu o efeito suspensivo. Dr. José Arruda me negou pelo telefone e depois enviou por e-mail, a secretaria do tribunal enviou para o meu e-mail, no sábado de manhã, a decisão claríssima: o atleta nega o efeito suspensivo e o atleta está fora do Fla-Flu. Como fazemos agora? Devolve os 3 pontos ao Fluminense? O Fluminense perdeu o Fla-Flu. E se o Fluminense tivesse empatado aquele jogo e por 1 minuto não empatou, o Fluminense não teria caído para a 2ª divisão. É o regulamento.
Eu terminei empatado com o Criciúma em 46 pontos, e há que se dizer, o Fluminense entrou na última rodada, foi a campo, com 50 mil pessoas na Fonte Nova e ganhou o seu jogo. Só que o regulamento, para meu azar naquele momento, dizia o seguinte: quem tem mais vitórias sai na frente. O Criciúma terminou com o mesmo número de pontos do que eu, mas nos 2 confrontos diretos com o Criciúma, o Fluminense venceu. E tem alguém da opinião pública dizendo, olha, devia cair o Criciúma, porque o Fluminense jogou 2 vezes com o Criciúma e venceu o Criciúma. Mas eu assinei o regulamento. Eu assinei que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então o que está tentando se fazer essa semana é um achincalhe à história do Fluminense. Um achincalhe com parte da opinião pública. Parte. Porque tem muita gente séria, tanto no povo quanto nos meios de comunicação, defendendo o cumprimento do regulamento. Em caso idêntico, numa sexta-feira, eu tive uma punição do Fred. Como eu sou um advogado experiente aqui, e atuo aqui há 15 anos, eu sabia que podia ter 5 decisões diferentes. O que fiz? Fiquei até 1h da manhã, redigi 5 recursos diferentes para o Fred e trouxe ele na pasta. E paguei as custas de R$500. Saindo a decisão, eu dei entrada. Ganhei o efeito suspensivo e o Fred jogou. O mundo sabe que um atleta punido por este tribunal na sexta-feira não pode atuar no sábado e no domingo. O mundo sabe. Então, eu acho que a discussão... Eu citei o artigo 57, parágrafo 1º do Regulamento Geral das Competições, porque está se jogando norma aqui. Se joga uma norma para cá, uma norma para lá. É lógico, porque a pessoa que está lá fora gritando, e o jornalista que não é técnico, não tem a obrigação de entender tecnicamente, ele diz assim, tem uma norma aqui da FIFA, tem uma norma aqui do Regulamento Geral das Competições, tem uma senha. Meu Deus! Mesmo quando o regulamento fala, o controle de contagem de número de cartões amarelos e vermelhos recebido pelo atleta é da exclusiva responsabilidade dos clubes disputantes da competição, não cabendo à CBF nenhum tipo de obrigação ou responsabilidade nessa contagem, ainda que mantenha o sistema de contagem para o seu controle administrativo. Meu Deus do céu! A outra confusão que estão tentando fazer é entre pena de cartão vermelho e amarelo e a suspensão do tribunal. São punições de natureza diferente. Completa. Essa consulta que a Portuguesa fez era consulta referente à rodada anterior. Ou seja, aqueles que tomaram cartão vermelho ou terceiro amarelo, obviamente que estavam impedidos de jogar o próximo jogo pelo regulamento, diretamente, pelo controle de cartões. Mas a decisão do tribunal, a confissão do advogado interno, dizendo, eu sabia que tinha um julgamento. Ele se preocupou com o efeito suspensivo do Gilberto e, com todo respeito, alguma coisa aconteceu. Esqueceram do Everton ou acharam que não ia botar. Dr. Zanfolim, como sempre, habilidosíssimo, citou aqui o Paulão do Mogi Mirim. O Paulão entrou no jogo do caso do Grêmio Prudente, faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Flamengo já vencia por 3-0 na 6ª rodada do campeonato. O que está querendo se fazer no jogo aqui é o seguinte, estão rebaixando a Portuguesa, estão deixando o Fluminense. Não é nada disso. Não é nada disso. Está se aplicando a regra como sempre foi aplicada. Coincidentemente, poderá sim o Fluminense ficar na primeira divisão. Coincidentemente, porque ainda temos o recurso do Vasco. Coincidentemente. Mas não, precisamos atacar o Fluminense. Vamos atacar o Fluminense que a gente livra a Portuguesa. É isso. Coação, pura e simples. Tentar fazer com que esse tribunal decida com o fígado. É isso que as pessoas querem. Então eu não podia deixar de não só fazer a parte técnica aqui, como também colocar os pingos nos is. O Fluminense não fez absolutamente nada para isso que está acontecendo. Aliás, o Fluminense fez sim. O Fluminense cumpriu o regulamento da competição e cumpre as decisões desse tribunal. Então qualquer decisão desta casa que não aprecie os ditames legais e que não cumpra o regulamento, sim, usando o princípio da moralidade, porque a legalidade é condição sine qua non para a moralidade. Essa história de que a FIFA não pune jogador irregular, meu Deus, a FIFA exclui seleção de Copa do Mundo, a FIFA exclui seleção por escalação de jogador com idade adulterada. Meu Deus do céu, aonde nós vamos chegar? Olha quantos argumentos nós já trouxemos para tentar destruir o Fluminense. Puro e simples. Desculpe, mas é isso. Essa casa, para encerrar, senhor presidente, tem uma jurisprudência recente que ninguém se preocupou.
O Goytacás ganhou no campo a subida dele para a Série A do Campeonato Carioca. Escalou um jogador irregular. Perdeu 6 pontos confirmados nessa casa e não subiu para a Série A. Ninguém quis saber do Goytacás. Eu quis, porque era o time do meu avô e meu bisavô foi presidente do Goytacás. Eu fui contactado para fazer a causa, acabei não fazendo, mais 2 minutos, senhor presidente. Mas ninguém se preocupou com o Goytacás. Eu estava preocupado com o Goytacás, por uma questão pessoal. Mas o Goytacás foi punido nessa casa. O Vasco, 4 anos atrás, foi punido no TJD do Rio de Janeiro com a perda de 6 pontos. E digo a Vossas Excelências, a lei mudou para melhor. Há 4 anos atrás, para aqueles que não sabem, a lei previa a perda do dobro do número de pontos previsto em caso de vitória. Se fosse há 4 anos atrás, agora não conhecíamos a lei, não sabíamos que era assim, Português e Flamengo estariam perdendo 6 pontos hoje. Se, obviamente, Vossas Excelências derem uma decisão nesse sentido. Então, senhor presidente, eu acho que a questão técnica está decidida, e o que vai se, obviamente, discutir para sempre nesse processo é a questão emocional. Eu tenho certeza que essa casa não decide com emoção, decide com a razão. Muito obrigado. Tá aí, Antero, palavras do